Olá, posso te fazer uma pergunta? Você tem medo da morte? A morte é o fim? Será que existe esperança além do túmulo? Alguns acreditam que quando a pessoa morre, ela vai diretamente para o céu. Outros defendem que quando a pessoa morre, vai para o purgatório. Há quem o diga que vai para o seio de Abraão. Mas o que a Bíblia ensina sobre a morte? Portanto, eu te convido a me acompanhar para nós analisarmos sobre o que a Bíblia ensina a respeito da verdade sobre a morte. Vamos lá? A Bíblia Sagrada relata que Marta e Maria enviaram um recado a Cristo, pedindo-lhe que fosse até lá para curar seu irmão Lázaro. Ele, porém, morreu. Ao encontrar Marta e Maria e contemplar a sua dor, Jesus chorou. Mas Cristo ordenou que o morto voltasse à vida. A ressurreição de Lázaro foi uma pequena amostra do que acontecerá no futuro. Cristo mesmo assegurou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Você já perdeu alguém que você tanto ama? Um pai, mãe, avô, avó, tio, tia, alguém que você ama muito. Jesus na Bíblia comparou a morte com o sono. Acredite, eles estão apenas dormindo. Por toda a Bíblia encontramos a morte comparada a um sono. Quando Lázaro morreu, Jesus disse: Nosso amigo adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus não disse: Lázaro, vem aqui para baixo. Ele disse: Lázaro, sai para fora. Suponhamos que Lázaro estivesse no céu e Jesus tivesse dito a ele para descer do céu e vir à terra. Não seria algo cruel? Se o indivíduo está no céu, desfrutando as delícias da eternidade, certamente será uma crueldade chamar a pessoa de volta à terra. Se fosse verdade que vamos diretamente para o céu no momento da morte, seria correto desejar mais a morte do que a vida. Quando Jesus voltar, você poderá encontrá-los novamente e também abraçá-los. Algumas pessoas duvidam que isso possa acontecer de fato. Mas como eu poderei reencontrar um ente querido que já morreu? A resposta está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Versículo 16 agora. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui está a resposta. Mas talvez você esteja se perguntando, mas essa resposta não responde à pergunta para onde o ser humano vai quando morre. Então continue comigo que eu vou responder agora. O historiador grego Heródoto escreveu: Os egípcios foram os primeiros a manterem a crença de que a alma humana é imortal e que ao morrer o corpo, ela entra em outra coisa vivente e volta a nascer. Heródoto acreditava que os egípcios inventaram a ideia da alma imortal e os gregos tomaram deles, e foi por meio deles que a ideia propagada ao longo dos séculos, incorporando-se na cultura popular de nosso tempo. A chave para entender o que a Bíblia ensina sobre a morte está em Gênesis, que explica como Deus deu a vida ao ser humano. Em Gênesis 2:7 está escrito: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Quando Deus uniu o corpo que é o pó da terra com o fôlego de vida,
o ser humano se tornou alma vivente e não passou a ter alma vivente separada do corpo. Eclesiastes 12:7 diz: "E o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu." Ou seja, o corpo humano retorna para o pó da terra de onde veio, e o espírito, que é o fôlego de vida, volta para Deus que o deu. Na morte ocorre um processo oposto da criação humana. O pó da terra é separado do fôlego de vida. Em Eclesiastes 9, 5 e 6 está escrito: "Os mortos não sabem de coisa alguma, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não mais existem." De acordo com o texto bíblico, a morte é um estado de total inconsciência, em que a vida cessa por completo. Na sepultura não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Portanto, os mortos jamais se comunicam com os vivos. O termo hebraico nefesh é traduzido por alma, que significa ser vivente. Em Ezequiel 18, 4 e 20, a Bíblia reafirma a compreensão de alma como ser humano completo e traduz o termo original como pessoa. Alma é o mesmo que pessoa. Com a morte ela deixa de existir. Na narrativa bíblica da ressurreição, não há nenhuma menção a uma suposta experiência de vida após a morte. Em qual das duas ressurreições você quer fazer parte? Da ressurreição dos justos ou da ressurreição dos ímpios? Você está se preparando? A salvação é pela graça, mediante a fé, não pelas obras. Mas uma vez salvo, eu pratico boas obras. Então se prepare para a volta de Jesus. Se prepare também, porque nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus irá voltar e nem o último dia da nossa vida. Portanto, nós precisamos estar prontos a cada instante. A morte é um sono inconsciente que durará até a manhã gloriosa da ressurreição. Essa é a nossa grande esperança, que Jesus em breve voltará e a morte não é o fim para aqueles que morreram em Cristo.